Boa noite e bem-vindos a mais um episódio do Off the Record Podcast, uma conversa cheia de insights, onde a gente vai te ajudar a virar chaves e gerar transformações para sua vida. Eu sou a Mari. E eu sou a Lara, e hoje a gente tá aqui com um convidado, gente, super ilustre, com o Lucas Giudice. Ele é CEO do Almoço Grátis, que se chama Fritz nos Estados Unidos, e vai falar muito pra gente sobre empreendedorismo, cultura de negócios, a mentalidade que ele utilizou para ser um empreendedor de sucesso. Então, queríamos dar as boas-vindas a você, Lucas. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado. E aí, Lucas, olha, a quantidade de material e de coisas que você tem no seu background é realmente impressionante, assim, pela idade que você tem. E a gente pode tratar de muitas coisas aqui, mas assim, você é um cara que é um empreendedor nato, né? Só que, pela sua história, nem sempre foi assim. Você cresceu no mundo do direito, numa família muito Bem jurídica, super tradicional em termos de profissão e de negócio, né? E você migrou para uma área muito diferente. Então, a gente queria que primeiro você falasse um pouco dessa parte, da onde veio essa mentalidade empreendedora, esse game change, assim, o que aconteceu para você cair de direito para o mundo Sair das dos startups. trilhos da família. Da família. Exatamente. E foi uma briga de família também, né? Quando eu decidi sair da advocacia. E assim, né? Nascido e criado no meio de juiz, desembargador, promotor, delegado, enfim, a família inteira do meio jurídico. E desde, acho que, 14, 15 anos que eu comecei a trabalhar com meu pai como office boy no escritório dele. E beleza, depois parei, fiz intercâmbio, saí, voltei, né? Fiquei um tempo na Inglaterra, depois voltei. E no que eu voltei, eu fui direto para fazer, né? Estudar para vestibular, para entrar na faculdade. Passei no vestibular, na FDV, e um mês antes de começar as aulas, falei, deixa eu começar a estagiar, né? Tem a oportunidade de trabalhar ali com meu pai. Então foi, né? Trabalhei os 5 anos da faculdade com meu pai. Aí quando eu formei, eu acabei tendo a oportunidade de pegar minha monografia, transformei num livro, publiquei um livro, e isso me deu a oportunidade de abrir o meu escritório, né? E daí meio que foi um primeiro desgrude, de alguma forma, da família, né? Aí, o núcleo familiar ali do meu pai e minha mãe, que queriam que eu seguisse, de alguma forma, os passos do meu pai dentro do escritório dele. Beleza, advogando, sozinho, fazendo a minha carreira ali dentro do meio jurídico. Acabou que eu estava descendo do meu escritório, acabei montando um escritório ali na Praia do Canto. Aí que eu tô descendo no escritório, eu encontro um amigo de, longa data, fazia uns 15 anos que eu não encontrava ele. E nessa conversa com ele, ele falou, rapaz, acabei de chegar da Califórnia, fiz um mestrado lá na Universidade da Califórnia, até na época eu peguei o nome errado da universidade. Fiz o mestrado lá e, foi muito legal e voltei. Mas pronto, aquilo ficou na minha cabeça, ficou matutando, era final de janeiro, começo de fevereiro de 2013. Aí beleza, voltei pro escritório, comecei a digitar lá qual era a Universidade da Califórnia, falei, saber, eu vou aplicar para esse negócio. Do nada, assim, numa primeira conversa já te deu um estalo. Mas não foi tão do nada, porque assim, eu já estava... Quando eu comecei a advogar, a estagiar, na verdade, com meu pai antes da faculdade, eu não parei, né? Eu fui direto advogando, nunca tinha... Advogando, assim, estagiando e depois advogando, e eu nunca tinha tirado, umas férias de nada. Então foi de 2002 até 2013, sem tirar férias. Lógico que viajava aqui, curtia e tal, mas não tinha férias nem nada. E daí, beleza, naquela de, deixa eu aplicar. Eu juntei a documentação... na época, né, fazia 1000 anos que eu não falava inglês, fiz aqueles cursos do TOEFL e tal da prova. Aí eu apliquei para mestrado e passei. E a ideia, quando até passei, como eu falei, eu apliquei a faculdade errada, que ele foi a Universidade da Califórnia, que era uma outra faculdade que nem era a que ele tinha feito. E daí depois ele me falou qual era a faculdade, acabei aplicando, passei também, ganhei bolsa. Falei, quer saber? Eu vou. Na época eu tinha um sócio, falou, Você passou nas duas, então. Não, mas assim, é até tranquilo o processo de passar lá, geralmente na faculdade americana eles querem muito estudante brasileiro, então isso é interessante. Mas no que eu decidi ir para lá, eu conversei com meu sócio na época e falei, olha, me dá um ano sabático, eu viajo, fico lá estudando um ano, você toca aqui do escritório, na época a gente tinha umas 20 pessoas mais ou menos, e quando eu voltar, você viaja e eu toco o escritório. Aí, beleza, né? Ele concordou, viajei, só que... Corta para 9 anos depois e não voltou mais, não voltei né? Nunca mais voltou. Não, mas o negócio que... Sabe quando... Você tá num problema, mas você não percebe que é o problema? E eu só consegui perceber que aquela advocacia ali pra mim era um problema quando eu consegui sair dela, me afastar um pouco, ir para esse meu sabático lá de um ano nos Estados Unidos, que eu falei, quer saber? Não é isso que eu quero. Não quero continuar. Talvez era o que minha família tinha, de certa forma, desenhado, né, pra mim.
E por mais que eu goste do direito, por mais que me empolga pensar no direito, estudar o direito e trabalhar com o direito, mas não era o que eu queria, né? E bateu aquele estalo depois de, sei lá, talvez 6, 7 meses nos Estados Unidos. E daí, enfim, corta para 9 anos, tô lá até hoje, indo e voltando, mas fixado lá ainda. Mas existia, assim, uma insatisfação no direito? Ou você realmente só pôde ver essa insatisfação uma vez que você estava lá no mestrado nos Estados Unidos, na USC. University of Southern California. Isso aí. Eu diria que foi depois. Eu precisei sair do problema para ver o problema, né? Como eu estava no dia a dia, assim, eu gostava até da advocacia. E lógico que tem uns pontos que você não gosta para quem advoga, né? Tem sempre um ponto ou outro. Aliás, toda profissão tem uma área ou outra que você acaba não gostando, mas a ideia de sair mesmo veio quando eu me afastei. Uma coisa interessante que eu fui em 2013, né, para os Estados Unidos. Em 2012, finalzinho de 2012, eu e meu sócio, na época, a gente decidiu meio que investir em algumas empresas, né? A gente pegou o que sobrava do escritório e a gente investiu em umas empresas de computador dos amigos, né? Na época, ninguém chamava de startup. Né? Então, assim, já tinha a ideia de fazer o código para isso e para aquilo. Mas aqui no Brasil mesmo. Aqui em Vitória mesmo. Isso em 2012, final de 2012. Então, assim, a gente não tinha um conhecimento do que aquilo viraria, que startup viraria um negócio muito grande e tal. Sei que a gente ficava fazendo alguns investimentos. Isso foi outubro para dezembro, mais ou menos, fizemos 3 ou 4 investimentos. Quando vai... Aí a gente parou no começo de 2013, porque acabei passando, né, nesse mestrado. E antes de ir para o mestrado, deu uma louca em mim, quis estudar direito chinês, fui para a China para estudar direito chinês. Vamos fazer uma pausa, assim, porque aí já tem conteúdo para uma vida aí de 50 anos de idade. Por exemplo, você falou que começou a investir aqui numa empresa de tecnologia, né? Da onde veio essa vontade, assim? Porque é algo que você não vê muitos advogados fazendo, né? Pois é, sabe que na época não tinha uma vontade, assim, era uma empresa que servia, ela era a provedora do nosso serviço jurídico lá, do sistema jurídico, e que uma pessoa dessa empresa, estava querendo fazer um outro produto que era ligado com um ambiente social, de cuidar da cidade e tal, e a gente gostou, pegamos alguns, não só investimos, como achamos alguns investidores também. Tudo rudimentar, assim, ninguém sabia como é que funcionava o mundo de startup, que tem uma mentalidade bem diferente. Mas um negócio interessante é que quando eu fui para os Estados Unidos fazer o mestrado americano é bem diferente do mestrado brasileiro. O mestrado brasileiro ele é acadêmico, né? Você senta na cadeira, vai ler livros, lê o tempo todo e você quer sair de lá dando aula, né? Porque de tanto que você pega isso. Já o mestrado americano, ele é profissional, ele é prático. Então, no meu mestrado, eu tive aula de transações internacionais, negociação, balanço empresarial, DRE, né, empresarial, e venture capital, né, que é a parte de investimento. Então, assim, por mais que fosse um mestrado em direito empresarial, eu estava vendo matérias ao redor de empresa e não de direito, porque é importante o advogado ter essa visão, né, de implementar no dia a dia do direito a visão empresarial. E foi ali que me deu o clique, né? De falar, olha, já investi naquelas empresas, estou vendo aqui um monte de coisa relacionada a investimento, startup. E daí eu falei, acho que não quero mais essa vida de advogado, não. Mas a sua primeira ideia, o seu primeiro contato com startups foi como investidor, então. E depois do mestrado, a sua ideia era meio que perseguir isso do ponto de vista de investidor também? Ou isso já te acendeu a ideia de vou mudar aqui de cadeira? Então, eu acabei saindo Quando eu decidi não continuar a advocacia, eu fiz um acordo lá com o meu sócio, né? Um comprou o outro, de certa forma. Nessas 2 empresas, esses 3 investimentos, a gente montou uma empresa de investimento, 3 ou 4, e tinha um escritório de advocacia. Daí a gente fez um acordo e eu acabei tocando a parte de ficando com a empresa de investimento, né? E acabei depois investindo em mais ou menos 31 empresas, tudo com modelo... Nossa, bastante. É um modelo variado, às vezes com dinheiro, às vezes com um serviço colocado, um conjunto lá de 3 serviços, enfim, tinha um modelo bem específico, mas só me deu... Eu, como advogado, eu estava empreendendo, né? Eu montei meu escritório. Depois como essa empresa de investimento, eu montei também a empresa e tinha que tocar, então, empreender. Mas essa visão de... Eu quero montar a minha empresa de startup, né? A minha startup, para eu ver o crescimento, para eu aplicar os conhecimentos que eu tinha adquirido, isso veio só mais ou menos de 2016 para 2017 para eu montar a empresa a partir de 2018. Então, assim, até chegar lá, eu tive vários aprendizados no meio do caminho ali.
Várias fases. E, por exemplo, nessa época que você atuava como investidor, você falou aí que investiu em 31 empresas. Existia algum critério, alguma linha de raciocínio? Já era algo estruturado no sentido de do que você tinha aprendido no mestrado? Ou era algo ainda muito, digamos bem assim... rudimentar. Bem rudimentar. Bem rudimentar. Assim, existem algumas... Hoje em dia, né, olhando para trás, eu sei que... Olhando o mercado de investimento como um todo, na fase que eu investi numa empresa que era assim, um pedaço de papel, não tinha nada, né? Era só uma ideia e tal. Que é chamado de investimento, às vezes vão chamar de anjo, tá? Às vezes até um pouco antes do anjo, que é chamado de Friends and Family, né? FFF, Friends, Family and Fools, né? Os que são enganados. Mas eu tentei montar uma ideia que eu investia bem no comecinho da empresa, ou seja, ela valendo pouco. Eu colocava um conjunto de atividades, né, de serviços para eles bem grande, além de dinheiro para eles investirem. E a ideia era que eu pegasse um percentual alto da empresa para que lá na frente vendesse a empresa e tivesse um retorno. A lógica faz total sentido, mas na prática... a teoria é completamente diferente. A prática, eu pegava um percentual tão grande da empresa no começo que eu matava a empresa, de certa forma. Né? E eu só fui aprender isso com o tempo. E acabei, teve empresa que até hoje existe que, sim, abri mão, não segue aí, porque não tem... não tinha nenhum sentido eu ficar com aquele percentual tão grande. Mas foi muita tentativa e erro, e muito mais erro do que acerto. E aí só no final de vamos colocar metade de 2017, que eu falei, sabe, tô aqui investindo na vida, na ideia, no sonho de um monte de gente, e qual é o meu? Né? O que eu quero fazer? O que eu quero buscar em termos de empreendedorismo? E como que eu posso atingir o meu sonho? O meu sonho em si, lógico que tem a empresa que eu estou tocando, mas não é apenas o objetivo social da minha empresa, mas é o que está por trás, né? O que eu quero atingir, de ajudar os outros, de daqui a pouco, enfim, ter um alcance de sucesso profissional que eu acho que está no momento onde eu pego todo o aprendizado que eu tive, aplico para o dia a dia e vejo, sei lá, um retorno mais na frente. Acho que vai precisar de mais vinho para chegar lá. Mas... Gente, aliás, deixa eu falar para vocês. Hoje, pela primeira vez, tem vinho nessas canecas. Um request aí muito antigo de Mariana, que hoje, por meio do nosso convidado, a gente conseguiu realizar. Obrigada pelo então vinho é alcançado. Isso. Com certeza, você que está aí assistindo, fique, porque esse podcast só vai ficar melhor. É isso que eu tenho a dizer. Saúde. Brinde. Aí, em canecas da Off the Record. Isso aí. Lucas, então você meio que teve essa mudança, digamos assim, de vou fazer algo meu, certo? E aí, como é que foi essa, digamos assim, porque uma coisa é como investidor, você já pega uma ideia pronta, uma ideia que você gosta por algum motivo. Como foi essa transição e como você decidiu que você ia atuar nesse ramo que você atua, né, hoje? Você diz especificamente no almoço grátis? Isso. Para esse ramo? Então, você pode falar também das empresas anteriores, né? Se você quiser. Então, a partir do momento que eu tomei aquela decisão de sair do direito, especificamente, e ir para o mundo de startups através da empresa de investimento, eu estava aberto também a conhecer, a aprender o mercado. E assim, desde sempre, quando você olha o manual de investimento, que eu deveria ter olhado antes mais, mas parte do que estava muito claro para mim é que eu devia investir em pessoas. Independente, lógico que a gente olhava a ideia, se o mercado comprava aquela ideia ou não, se era uma ideia inovadora, mas no final das contas você precisa de resiliência, você precisa de conhecimento, você precisa de dedicação como empreendedor. Você vai saber que tem o pico e vale, né? Você está lá em cima, está cá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Então é necessário que qualquer pessoa que receba o investimento, e no meu caso eu estava buscando esse tipo de pessoa, era uma pessoa que tinha sabe, aquela vontade de crescer na vida com aquilo, era o projeto de vida daquela pessoa. Então, no final das contas, eu acabei investindo em empresa da área odontológica, da área de mobilidade, vamos dizer, de bicicleta, da área de saúde relacionada a câncer, da área de educação relacionada a livros, da área de entretenimento /festa /bebidas, que era bem legal esse, que era um gadget, um aparelhozinho, tipo uma parafusadeira elétrica pequenininha, que você acopla a cerveja nela, bota no gelo, em 2 minutos sai a cerveja já ouvi falar disso. Super cooler o nome, é bem legal.
Sair de, sei lá, 30 graus para 2, 3. Né? Só que assim, cada um com o seu desafio. E como a gente investia no momento muito inicial da empresa, o risco de falha é gigantesco. Então, das 30 e poucas, algumas eu deixei de lado, né? Ainda existem mais aquele negócio do percentual que estava alto, acabei não colaborando como eu queria, eu acabei saindo. E a maioria morreu e outras, né, poucas ainda existem. Mas vendo a garra de muitos, ao mesmo tempo vendo o descaso de muitos que eu investi, eu fiquei com aquela ideia, pô, mas eu quero a minha empresa, eu quero a minha startup, a minha empresa de alta escala. E foi aí que alguém me mandou um e-mail um dia, falou, tem uma ideia de fazer pesquisa com consumidor, que era uma empresa mega tradicional de pesquisa. Aí, né, tava querendo fazer o pitch da ideia dele para mim. Aí eu neguei, eu falei, não, para mim não tá montado e tal. Só que foi aquele negócio de, pesquisa de consumidor, aí foi aí que eu comecei a pensar o que podia se fazer em relação ao que acabou virando almoço grátis algum bom tempo depois. Isso, você já estava lá fazendo mestrado? Já tinha terminado o mestrado nessa época. Já tinha terminado. Já tinha terminado. E aí essa ideia chegou para você não conseguiu. Conta um pouquinho o que é o almoço grátis. E, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquele modelo mais tradicional de talvez cliente oculto, não sei se ainda se chama dessa forma, né? Da pessoa ir num estabelecimento para avaliar ali o atendimento. Como que funciona o almoço grátis e o que ele traz de inovação para esse modelo antigo? Assim, bem resumido, almoço grátis é um business de entender pessoas. Tá? Porque consumidores, obviamente, são pessoas e o consumidor faz ou quebra um estabelecimento. Né? Se gosta, quer voltar sempre. Se não gosta, não só não volta, como fala mal para todo mundo. E para você encantar um consumidor, em qualquer business que seja, né? Que seja um business B2C, né? Que trabalhe diretamente com o consumidor, para você encantar o consumidor, você precisa saber o que você está entregando, qual a expectativa dele, qual é a proposta de valor que você passa. E acaba que ninguém, ou quase nenhuma empresa, ou pouquíssimas empresas, tem esse olhar para o consumidor, de realmente entender o consumidor. Numa analogia rasa, vamos dizer, de certa forma, e você está certo em falar cliente oculto, muita gente acaba mencionando e confundindo, mas quando a gente aprofunda um pouco mais o que a gente faz e diferencia do mercado, a gente vê que, por mais que tenha algum tipo de semelhança com o cliente oculto, né, que afinal a gente manda consumidores não identificados para fazer uma pesquisa em troca da opinião. Por mais que tenha isso, a bem da verdade, a gente é uma empresa de tecnologia que entende com muita profundidade o consumidor e usa inteligência artificial, chat GPT, que a gente está acompanhando, e usa essas tecnologias mais avançadas para que a gente dê senso automaticamente dessa emoção do consumidor. Né? Por que volta, por que não volta, o que gosta, o que não gosta, como melhorar, o que acha da concorrência, etc. Então, assim, é um business de entender pessoas com profundidade e transformar isso em ações operacionais para aumento de faturamento. Vocês essencialmente traduzem o que o consumidor traz ali de feedback em termos talvez práticos, operacionais e práticos para que as empresas consigam atuar em cima dessa sensação que talvez é um pouco subjetiva, né, dos consumidores. É meio que entrar na cabeça do consumidor e não só um consumidor ou consumidor errado, mas é como se você chegasse no restaurante com todos os seus consumidores que sempre passaram lá, desse um grito, galera, o que vocês acham disso? E a gente conseguir tirar a percepção de todo mundo e aplicar aquilo na prática para melhoria. Né? Então tem uma estatística estatisticamente relevante, vamos dizer, né? O que a gente acaba fazendo, porque a gente ouve um grande número de consumidores e tudo isso gratuito para os nossos clientes também, que ganham dinheiro enquanto a gente faz a pesquisa. E agora uma pergunta em relação ao negócio também. Vocês acabam usando dados de todos os clientes porque vocês atuam no setor de alimentação, né? Hoje em dia, todos os setores, várias indústrias, mas o principal é alimentação. Alimentação. Vocês acabam formando tipo um benchmark de mercado com todos os dados que vocês têm? Sim. Então vocês conseguem trazer para o cliente, olha, o mercado está aqui, vocês estão aqui. E o legal é que, assim, é muito interessante. Tudo em tempo real também. Abrir o dashboard lá do cliente e ele vê a nota dele, mas também vê o tempo real do comparativo com o mercado. E as ações que ele precisa fazer para melhorar comparado ao mercado. Ou seja, no fundo realmente valioso. É uma empresa de inteligência, né? Sim. É um inteligência BI. de mercado, de consumidores, de gestão. E é isso. A ideia é ajudar esses operadores a atingirem o sonho deles.
né? A gente lê o consumidor dele para ajudá-los a atingir o que o sonho dele era e é para colocar em prática aquela oferta que ele faz. Existe almoço grátis, então? Existe almoço Existe? grátis. Aí, Bom, pessoal, grátis. existe. O Lucas tá aí pra possível. provar que existe almoço grátis. Existe até vinho no podcast, não é? Exatamente, Grátis. existe almoço grátis, então é muito legal realmente a ideia da empresa. E eu queria entender assim, Lucas, porque uma coisa é você captar essas informações, né? Sei lá, por meio de formulários ou por meio de coisas que o cliente vai preencher. E o processamento dessas informações é a empresa que faz, digamos assim. É aí que tá o ouro que você entrega para as empresas. E quais tipos de parâmetro você tem nesse tipo de avaliação? O que você entrega, assim? O que você processa? O que você pode contar pra gente também desse tipo de inteligência, digamos assim, que está por trás desse negócio? No final das contas, toda empresa B2C, né? Aí eu vou colocar hotel, supermercado, companhia aérea, farmácia, loja de roupa, loja de óculos, enfim, né? Varejo no geral, toda empresa precisa encantar o consumidor. Tá? Então, essa é a principal métrica que a gente mede, é o encantamento. E daí, o que a gente está sempre buscando entender é o que faz o encantamento aumentar ou diminuir. Né? Então, o que impacta o encantamento dos seus consumidores. E em toda operação B2C, você tem várias coisas acontecendo, né? Durante a experiência. Se eu vou no restaurante, se eu vou no hotel e tal. E para todos os negócios, eu posso reduzir, né? Para simplificar um pouco a explicação, para todos os negócios eu posso reduzir na informação, no argumento de que, independente da indústria, vai existir um produto, seja ele um produto de educação, que vai falar de metodologia de ensino, vai falar do professor, vai falar da matéria, etc. Seja loja, vai falar de produto, vai falar, né, o óculos, a roupa, o sapato, seja restaurante, vai falar de comida. Então, você tem um produto, você tem um atendimento, né, de novo, restaurante é o garçom, escola é a qualidade do professor, o atendimento, o serviço em geral. E você tem a estrutura física, né, de todos eles, cada um com sua percepção. E daí o fato é, a gente lê mais ou menos 90 métricas diferentes, 90 indicadores diferentes. Né? Usar restaurante como exemplo. Cordialidade, temperatura do produto, temperatura do ambiente, limpeza do banheiro, limpeza do local, conforto do assento, enfim, tudo que acontece. Então, a ideia é, se eu preciso encantar, qual é a minha fortaleza como business, o que eu já faço que é visto como uma fortaleza, para que eu possa evidenciar mais para os meus clientes. Agora, também o principal, junto com a fortaleza, é quais são minhas fraquezas, que eu possa melhorar para que meu consumidor pare de ir no concorrente ou aumente a vinda aqui, enfim. Mas a ideia é essa, buscar o que gera o encantamento no meu conjunto de consumidores. Né? Um ajuste fino também, né? Tipo assim, do que não tá dando certo, o que tá dando certo. E quando você tem um negócio próprio seu, por mais que seja um restaurante, por exemplo, pequeno, né? Na indústria de restaurante, por mais que seja pequeno, você está tão envolvido na sua operação que você vê o erro, mas não se incomoda com o erro. Ou às vezes você nem vê o problema e o seu consumidor está vendo. E às vezes tem uma rachadura, vou falar o oposto agora, às vezes tem uma rachadura na parede que você como dono quer reformar aquela parede, gastar 15 mil para reformar, meu consumidor não tá nem aí. Cerveja tá gelada, atendimento tá engraçado, tá legal, sim. Pronto. Tô nem aí com a rachadura. Então, é isso que a gente busca, é a percepção do consumidor de encantamento para que ele possa voltar mais, indicar mais, recomendar mais, comprar esses produtos mais caros, perdoar quando tem um erro. Essa que é a ideia. É um business de entendimento de pessoas com profundidade. Isso é muito, muito interessante, porque também tem muita coisa que os clientes não dizem, né, para os empreendedores, assim. Às vezes, talvez, se ele não parasse para pensar naquilo, né, tipo, nesse momento que ele vai preencher o formulário de forma tão consciente, ele nem saberia dizer o que incomodou, se ele não fizer essa análise tão presente, assim, e guiada, né, que no caso de vocês tem uma estrutura. E eu acho que o ponto é... Por mais que a pessoa queira questionar ou comentar alguma coisa dentro do estabelecimento, ninguém é tão aberto, vamos dizer, com o dono do estabelecimento, como você é, às vezes, num texto Sim. frio ali. Você acaba, tudo bem, deixa dias para com isso, não foi problema e tal. Você acaba tendo um pouco mais de leniência, né? E nunca mais volta. Esse é o problema, tudo bem, aconteceu nada. Nunca mais volta. Eu tive uma experiência esse final de semana. Eu fui num restaurante que eu adoro, com o Caio, com meu marido. E nosso pedido não chegava, demorando muito para chegar. Até que a gente viu das mesas em voltas que sentaram depois da gente chegando, e a gente falou, cara, tem alguma coisa errada. Aí a gente chamou o garçom, perguntou, eles
meio que deram uma desesperada. E eles descobriram que a maquininha de pedido deles não imprimiu o nosso pedido lá na cozinha. O pedido foi lançado, né, no sistema, mas ele não saiu lá na cozinha impresso. E aí, tipo assim, eles vieram com o papelzinho, mostrar, olha aqui, foi lançado tal hora, mas não foi impresso. E tipo assim, tudo bem, erros acontecem, erros de sistema acontecem, mas eu vejo que, tipo assim, eles também não fizeram nada, sabe? Não foi aquele negócio, me desculpa, a gente vai fazer o prato a partir de agora, mas eu já tô esperando há 40, 50 minutos. Então, tipo, na hora que eles vieram falar com a gente, tudo bem, mas realmente, tipo, a experiência foi por água abaixo ali, né? Porque... Hospitalidade é uma questão de expectativa. Né? E quando a expectativa é frustrada, você tem que tentar compensar de alguma forma. Não é nem com produto de graça. Que eles pecaram, assim. 2 exemplos que eu queria trazer. Um dia a gente estava no restaurante, e daí, assim, desnamorados. Demorou, reclamamos. Aí o de trás veio a mesma coisa. Não necessariamente que o pedido não chegou lá, mas algumas outras razões acabou tendo problema. No final, a gente bem chateado com a experiência. No final, veio o dono do local, chegou do lado, conversou, explicou, olha só, desculpa por causa disso. Então, assim, essa atenção, esse cuidado, muda a percepção. Onde, em vez de eu sair puto, eu falei, pô, o cara tinha acabado de abrir. Então, eu permito o erro, né? E daqui a pouco eu quero voltar, porque eu me senti atendido, acolhido. E nesse lance de expectativa, tem um restaurante no Japão, achei fantástica a ideia, que é o restaurante das ordens esquecidas, tá? Dos pedidos esquecidos. Basicamente, todos os atendentes são pessoas com algum tipo de Alzheimer, em nível inicial, mais velhas. E essa é a expectativa do consumidor. Ele chega lá sabendo que todos os atendentes são pessoas mais velhas. Acredito. Que, olha, existe a possibilidade de o seu pedido ser confundido ou esquecido. Não acredito, gente. O grau de... E assim, a estatística lá é que 40 e poucos % dos pedidos são esquecidos, são trocados. 40%. E o grau de satisfação é de 97% do restaurante. Olha. Então, assim, esse é um exemplo, vamos dizer, um pouco mais extremo. Que um alinhamento de expectativa não faz, né? Exatamente. Isso me lembrou muito o Nizam Guanais, publicitário. Ele fala que a regra do marketing para ele é o seguinte: entregar o que o seu consumidor espera. Então, se você é barato, você tem que ter cara de barato, preço de barato, cheiro de barato. Se você é caro, então você tem que ter preço caro. Então é isso, né? Esse não frustrar da expectativa. Você ter esse alinhamento, porque no fundo a gente procura essa confiabilidade e conforto, assim, como ser humano, né? Esse alinhamento de expectativas mesmo. Não sei se vocês já viram já rolou esse vídeo na internet várias vezes. Eles criaram uma loja num shopping, tipo um JK da vida. Não era em São Paulo, mas era em outro local, mas um shopping um pouco mais high-end. E o nome do local era... Não era Payless, mas era alguma brincadeira com o nome Palesse. Palesse, né? Payless, alguma coisa assim. E eles compravam os tênis nos sapatos, na verdade. Numa Shopee da vida. Só que, não Shopee, mas alguma coisa... Não quero dar nome daqui, mas, sei lá, compravam os sapatos na 25 de março, né? Mas eles davam a cara de loja cara, o cheiro de loja cara, de embalagem, não sei o quê. E assim, um sapato que comprava por $20 ou euros, eu acho que era euros, vendia por, sei lá, 500, 600. Então, assim, a expectativa, você tem o cheiro de loja, né, de loja cara, a visão e tal. O seu cliente quer pagar por isso, ele paga. Mas é a expectativa e a realidade. É isso que a gente está buscando na empresa também. Entender a expectativa e entender se a realidade entregue está dentro dessa expectativa. Ô Lucas, e por falar em expectativa, conta pra gente um pouco como que foi essa transição do ponto de vista, assim, do seu mindset. Você era um advogado, você fez a transição para um estudante de mestrado / investidor e você sentou nessa cadeira que é de fundador de startup. E eu acho que é uma posição bem diferente, assim, do que de um empreendedor tradicional. Conta pra gente um pouquinho quais são as diferenças, assim, desse mindset de quem tá dentro desse mundo das startups. Não só é diferente para o empreendedor tradicional, mas no meu histórico que venho da família de advogados, nunca foi fácil advogar, mas era sabido. O caminho era sabido, né? Eu já vi minha família inteira advogando, principalmente meu pai no dia a dia. Eu sabia o caminho, eu sabia o que tinha que fazer e tal. E quando eu saio de um empreendimento tradicional, que é um escritório de advocacia, e vou para um empreendimento completamente novo, sem saber, e quando eu fui abrir a Almoço Grátis, que é uma empresa, no final das contas, de estatística e de pesquisa,
Eu não tinha a mínima ideia, detalhes de estatística, eu não sabia nada. Então, assim, para mim tudo era novo. Não só a técnica do negócio, né, como a técnica jurídica, mas era completamente novo. Como é que monto uma empresa não jurídica, como é que eu abro, como é que eu faço marketing, que na advocacia o marketing é indireto, né, lançando livro, essas coisas, mas como é que eu faço marketing, como é que eu faço captação de investimento. Assim, tudo para mim foi do zero. Ou seja, você queria um super desafio, né? Bota nisso, sair de um país com 3 filhos, ir para os Estados Unidos. Então, assim, foi realmente... Você fundou a empresa estando Lá. morando nos Estados Unidos, mas você abriu a empresa Aqui. no Brasil? Aqui, Entendi. Olhando para trás, infelizmente. Porque eu acho que no momento que eu abri a empresa, que foi 2017, na verdade eu abri a empresa, a ideia da empresa, mas comecei a empresa em 2018, era um momento muito mais propício, vamos dizer, para lançar esse produto nos Estados Unidos do que é agora. Porque hoje eu tenho talvez um competidor, ou 2 talvez, nos Estados Unidos. Ainda assim, indireto. Em 2018, 19 ou 17, 0 competidores. Assim, era a primeira empresa que faria o que a gente está fazendo. E daí o Oceano Azul, né? A estratégia do Oceano Azul, que você consegue pegar um mundo gigantesco ali de clientes. Aí, assim, N desafios. Um grandíssimo desafio foi a pandemia para todo mundo. Para a gente foi extremamente pesado. Foram 8 meses com 0 faturamento. Na época a gente vendia só para bares e restaurantes ainda, aqui no Brasil, nem tinha expandido para os Estados Unidos. E todo mundo ficou fechado vários meses em 2020. Então, assim, foi um desafio bem grande, mas a gente saiu mais forte, vamos dizer, né? A gente navegou por esse momento, tivemos que fazer algumas demissões temporárias, né? Desligamos as pessoas, depois voltamos com elas. Mas isso é passado agora. Mas, assim, a mudança de mindset, ela é muito grande. E ela vem com muito aprendizado. Né? O que é esperado de uma empresa tradicional não pode ser aplicado numa startup na maioria das vezes. Vamos falar de alguns exemplos básicos. Quanto é que vale uma empresa, né? A famosa valuation. Quando eu pego uma empresa tradicional, eu vou olhar finanças, principalmente finanças passadas. Histórico, né? Histórico. O que conseguiu, o que realizou, Receita, o que não realizou. faturamento, lucro, margem. Lógico, você pode falar, não, estou crescendo, estou expandindo, vou abrir não sei quantos. Aí você fala de projeção. Quando você tem startups, você tem várias e várias startups que estão valendo 10, 15, 20, 30 milhões de dólares que não tem um cliente. É tudo baseado em projeção de expectativa de talvez, quem sabe, eventualmente, porventura, eles consigam aplicar o modelo de negócio deles. Então, assim, você adaptar essa mentalidade até mesmo para criar um produto que talvez vai ficar 3, 4 anos sem lucratividade e você só dependendo ou de dinheiro externo ou de reinvestimento da empresa... É a mentalidade bem diferente. A advocacia você quer abrir, no mês seguinte você quer faturar. Isso deve trazer uma pressão, né? Uma certa... Não sei se uma pressão, mas você tem que se medir por outros indicadores ali, né? Que não só financeiros, para avaliar se o seu negócio está indo para frente ou não. Eu não lembro da frase inteira, mas tem alguém conhecido aí que fala, talvez vocês lembrem, que quando você gosta do que faz, você não trabalha um dia sequer. Sim, né? Eu não lembro quem foi que falou essa frase, mas... Clarice Lispector, tô brincando. Então, assim, pra mim é isso, eu gosto do que eu faço, né? Eu tenho muito prazer no que eu faço. Então, pra mim, a pressão que vem, ela não vou dizer que a pressão é prazerosa, mas é uma pressão que é suportável, que eu vou tratando e tal. A gente acabou pegando muitos investidores, e daí, assim, vem sempre uma pressão externa de investidor. Só que eu acho que a maior pressão de todas vem de mim mesmo, né? Porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei o potencial da empresa, eu sei a velocidade que a gente pode ter e às vezes me incomodo com a velocidade dos outros, que não está necessariamente na mesma velocidade das coisas que eu queria. Então, a maior pressão de todas é de mim, para mim mesmo, para comigo mesmo. Ou seja, você gosta um pouco do desconforto, né? Você é um cara que não gosta de ficar muito tempo na zona de conforto, né? Safe to say? Pode dizer isso, safe to say. Pode-se dizer, né? É engraçado, agora que você falou, me lembrei que... Lembrei não, na verdade eu já tinha pensado nisso antes, mas, enfim, me veio a lembrança, vamos dizer, de que quando eu tenho pouca coisa para fazer, eu faço mal as poucas coisas, não faço nada. Quando eu tenho muita coisa, muita pressão, muita coisa acontecendo, aí eu vou numa velocidade tão grande de resolver. Um pouco assim também, você vai entrando no embalo. E aí vai. Indo, né? Vai indo, aí foi você sente fundo. a produtividade lá em cima, né? Muito bom. Agora, Lucas, me explica uma coisa assim. Tem mais vinho?
Tem. Vou tentar elaborar minha pergunta. Você Produção. tá na produção? Gente, hoje eu queria ressaltar que a gente tá com plateia, assistente de produção. Então, oi, nosso garçom, Vitor. Lucas, eu queria te perguntar o seguinte, tá? Você estava falando aí de valuation, né? E como essa questão do valor da empresa se mostra por indicadores diferentes numa empresa tradicional e numa startup. E aí tem toda aquela questão de venture capital, como investir em empresas, startups mesmo. Como você convence o investidor? Quais critérios um bom investidor em startup tem que utilizar para falar essa ideia, além de boa, ela é executável, escalável e vale a pena o meu risco? Como você pode ter uma métrica disso? Existe uma métrica ou é uma coisa... Eu acredito que não seja uma coisa intuitiva. Eu queria entender um pouco mais como funciona isso da visão do investidor. Eu acho que depende do momento do investimento. Tá? Se você faz um investimento no momento bem inicial da empresa, como eu fazia, né, é muito feeling do investidor. E assim, olhando para trás, eu vejo que meu feeling falhou na maioria das vezes. Mas é muito, muito feeling. Eu lembro um exemplo, vou dar 2 exemplos, um positivo e um negativo. Um cara tava conversando com um cara acho que se não me engano acho que era São Francisco, agora não lembro a cidade. Mas aí o empreendedor tava apresentando a ideia, não, porque não sei o quê, vou ter o produto tal. O cara, pô, mas você já tá aí 2 anos, você nunca vendeu um produto? O cara, não, mas... enfim, o investidor teve um feeling e acabou botando uma grana nessa empresa. Botou, se não me engano, sei lá, acho que era $10 mil, que na época, 1980, agora não lembro a época, era muito dinheiro, mas assim, não era milhão também. Enfim, esse cara simplesmente foi o maior investidor, o maior retorno da Apple. Ele tá investindo no Steve Jobs, que assim, não tem computador, não tem placa, não tem nada, e o cara teve o feeling ali. Aí tem um exemplo negativo também, de investimento que quase aconteceu, que esse é o pai de um mentor meu lá nos Estados Unidos, né? Um advisor meu. Esse advisor já tem 80 anos, então o pai dele, né, já falecido, mais velho ainda. E o pai dele ligou, morando em Los Angeles, né? O pai dele ligou para... Alguém ligou pro pai dele e falou, não sei o que, tem uma oportunidade de investimento aqui em Anaheim. Anaheim é uma cidade ali pertinho de Los Angeles, né? Tem uma oportunidade sim, de investimento, uma área grande e tal, para fazer um parque, blá, blá, blá. E o cara morava em Los Angeles, que fica 50 minutos, 60, 70 minutos de Anaheim. Aí o cara, muito longe, não vou, não confio para... Enfim, perdeu a oportunidade de investir na Disney. Nossa. No início, no crescimento da Disney. E o filho dele, que é o Dave, né, que é esse meu advisor, que agora já está com 80 anos, o filho dele, ele montou uma tecnologia de hotel, vendeu, né, um sistema lá atrás, tecnologia que, tipo assim, lá atrás era mega rudimentar, mas vendeu muito. Vendeu a empresa por milhões, fez muito dinheiro. E daí um ex-funcionário dele ligou para ele e falou, olha, Dave, cara, tem uma oportunidade muito boa aqui de investimento, $50 mil, você seria o primeiro ou segundo investidor da empresa, fica em Seattle, né? Aí o cara, mas Seattle, muito longe, eu tô em Los Angeles e tal. Resumo, era o Jeff Bezos montando a Amazon, é o outro que ele perdeu. Mas, voltando para sua pergunta, tem momentos de investimento. No início, que é a parte de FFF que eu falei, ou de investimento anjo, é feeling, tá? Aí quando você entra, feeling, mas acreditar na ideia, paixão. O investidor está apaixonado pela ideia ou pelo brilho do empreendedor. Quando você vai um investimento que é chamado de seed, tá? O seed, você tem um produto que já está vendendo um pouquinho, que você já provou a realidade do produto, ou a validade, ou a proposta de valor do produto. E daí esse investidor, ele vê que tem um pouquinho de feeling, né? Um pouquinho de paixão, de acreditar que a tese é muito boa, que a tese pode crescer, mas sabendo que tem um período ainda para você provar o seu produto de verdade, mas ele tem um pouquinho provado já. Então, mas tem muito de feeling ali também, de estudo de mercado. Quando você chega da série A para cima, que é depois da seed, aí é uma questão mais numeral, né? X anos de empresa, 2, 3, 4 anos de empresa, você faturou tanto, abriu a oportunidade tanto, e você captou, sei lá, 0,1% de penetração de mercado, e agora você pode crescer para 10%. Então, vou multiplicar e ele vê... Enfim, depende muito do momento. Mas os melhores investidores, na minha opinião, são investidores que... Eu gostaria de ter essa habilidade. São investidores que, na conversa com o empreendedor, ele consegue captar se o investimento é bom ou não
E geralmente ele tá certo, né? É o feeling total, assim, não é explicável. É meio que uma coisa, sei lá, de muita experiência. Farejável assim, apenas. Farejável, exatamente. É por aí. Mas eu acho que a maioria dos investidores profissionais, eles contam com uma margem de erro, né? Eu já vi algumas entrevistas que, assim, a maioria fala que você investe em 10 empresas para meio que jogar 9 fora e uma ter um retorno que vai compensar todos aqueles outros 9 que não deram certo. Por aí. Então é um feeling, mas que ele mas erra isso, também, mas isso é né? mais de, vamos dizer, da série A para frente, às vezes um seed também, eles estão buscando isso. Mas até o investimento anjo, existe uma... Eu já participei de um grupo de investimento anjo lá nos Estados Unidos, que eles diziam que a média é 20 empresas investidas para uma sucedida. O que não quer bem sucedido, o que não quer dizer que as 19 foram falhas. As outras, uma bem sucedida foi 50 vezes de retorno, as outras foi um pouquinho e tal. Enfim, mas o fato é, não tem empreendimento, principalmente do mundo de startup, sem esse monte de alto e baixo. Um monte de alto e baixo. É desafiador, assim, tem que ter essa força de vontade do empreendedor. E hoje mais cedo eu ouvi uma frase que eu, como empreendedor, bateu forte a frase, que é... como é que é a frase? O ensaio não é aplaudido, né? No sentido de que, cara, você tá lá batalhando. E outra, para você fazer uma peça, né? Era analogia com o teatro. Pra você fazer uma peça bem feita e no final você alcançou o seu sucesso, né? Porque pra peça é o aplauso nessa analogia. Cara, são muitos ensaios, né? No mundo de empreendedorismo, né? O ensaio não é aplaudido. Você tá só tomando pancada. Um monte de gente enfiando o dedo na cara, ó, não vai dar certo, desiste. Família, amigos... enfim, até os FFFs, né? Até os FFFs, todo mundo. E todo mundo quer retorno rápido, né? Então, assim, a média no Brasil do investimento é de 10 anos de retorno. A média. Só que o investidor, ele quer com 1, com 2, com 3. Passou 3 anos, não deu o investimento que ele queria, já não é mais o Friends and Family. Pessoal, kkkk, não é tão fácil assim, mas a boa notícia é que não é tão fácil assim. Ou pra seja, todo mundo, né? Se não é tão fácil assim, é uma estrada que você percorre e vai fazendo o seu lugar também, né? Então, assim, coisas difíceis também são legais nesse ponto de vista, de que você vai construindo o seu lugar, entendeu? E ninguém vai tomar exatamente o seu lugar, né? Eu tô muito impressionada, Lucas, com algo que você falou que eu achei inusitado. Porque a gente sempre pensa em startup como uma empresa de tecnologia, uma empresa de inovação. E você falou pra gente que o que mais deve ser olhado, na verdade... é a pessoa, muitas vezes, do empreendedor, o que aquele empreendedor está fazendo. E você falou que, para você, especificamente, o fato de ser, digamos assim, o projeto de vida da pessoa é muito importante, né? De você ver esse grit, assim, né? Que fala. Total. Só que como você concilia isso, ou como o investidor, digamos assim, concilia isso com o fato de uma startup, muitas vezes, ela já ser desenhada para ser vendida? Entende? Ou isso não é um problema? Não é um problema a startup ser desenhada para ser vendida? Não é. E é o meu caso, por exemplo, né? Você tem as empresas que são empresas de... que é chamado no meio de lifestyle business. São empresas que eu vou criar para a vida e minha vida inteira vai pagar um bom salário, às vezes, né? E, assim, num termo que eles usam lá nos Estados Unidos, cara, pode ser uma empresa que vai te comprar uma Ferrari por mês. Mas é um lifestyle business, que você não quer sair, que você tá nela mês a mês, você ganha um bom dinheiro e tal, mas é aquilo que você quer. E daqui a pouco você vai morrer, vai suceder seus filhos e tal. Já a empresa de alta escalabilidade tem uma outra visão. A visão é, eu vou gastar o máximo de dinheiro que eu posso dentro de algo, né, aceitável, desde que eu tenha investidor colocando grana. Eu vou crescer a empresa o mais rápido que eu puder. E no que eu crescer a empresa, num patamar X, né, imagina uma parábola assim, né? Você vem pequenininho, aí você aumenta. Tá. Quando você está chegando lá em cima da parábola, né, você quer vender como empreendedor, porque você está vendendo no máximo dela. Ou, se você quer continuar com a empresa, você adquire um novo mercado, que daí sua parábola aumenta, né? Imagina um em cima... Enfim, o fato é que... Ou vira você, uma escadinha, né? Vira uma escada que você não quer vender na baixa, né? Que sua empresa está valendo menos. Mas o ponto é... se você monta um negócio para ser vendido e você tem vários investidores acreditando e você dá 20, 30, 40, 50%, não, X, né, 500, 600, 700% de retorno para esse investidor, é o melhor cenário. Ele não consegue isso na bolsa, não consegue isso com imóveis e etc.
Assim, super legítimo montar uma empresa para vender. Super legítimo, né? E nesse contexto de pessoas, Lucas, eu queria te perguntar também, porque você foi para os Estados Unidos com muito network aqui, pouco ou quase nenhum networking lá. Como você fez para realmente... Cansei de networking lá. Desculpa. Não, como você fez para construir esse networking lá e qual a importância disso lá e aqui, você acha? Como você pode construir isso lá mesmo? Tem uma diferença de visão cultural que é bem relevante. Demorei um pouquinho para perceber. No Brasil, você vira amigo e faz negócio. Assim, não é nem virar amigo. Você ganha confiança e depois faz negócio. Você precisa conquistar a confiança da pessoa. Então, chegar através de algum conhecido, ou então com um projeto assim, começa a conversar, tal, e tem algum resultado. Já nos Estados Unidos, existe uma premissa de confiança. Tá? Você vai conversar com alguém, a pessoa parte do pressuposto que você é legítimo, que você é idôneo, etc. Qualquer minúsculo erro, você perde a confiança da pessoa. Exemplo que para mim foi um mau aprendizado. Na época, em 2014, a gente acabou de chegar... mal falava inglês, eu montei um trade mission, né? Montei uma missão comercial levando empresas do Brasil para os Estados Unidos. No total foram umas 30 mais ou menos empresas. E daí eu queria convidar uma pessoa para ser palestrante. E daí eu montei uma apresentação de venda, que essa apresentação seria utilizada para captar patrocinadores do evento. E daí, nesse material que eu montei, a título de exemplo, para mostrar para o cara que eu ia conversar, eu escrevi o nome dele como um potencial apoiador e palestrante do evento. Eu não tinha apresentar para ninguém, não tinha interesse de apresentar para ninguém até ele confirmar. Mas o fato de eu ter levado para ele com o nome dele, ele imaginou que eu estava apresentando para os outros. Ali acabou o elo de confiança. E não adianta tentar explicar, já ficou para ele. Então, assim, esse foi um exemplo rápido que eu trago, meio que para mostrar que se eu não tivesse levado aquilo, ele já ia fechar. Tava tudo certo, já era o segundo papo, terceiro papo, sei lá. E agora, quando eu cheguei lá, eu cheguei zero de relacionamento. E eu tava numa época bem de networking, né? Que às vezes você tem altos e baixos também de networking. Hoje eu tô um pouco cansado em relação a isso. Eu lembro que eu falava que no primeiro ano eu juntei 620 cartões de visita. Né? Eu ia para todos os eventos, conversava com todo mundo e tal. Mas foi muito legal, porque me trouxe uma abertura de mercado boa. E talvez você precisasse também conhecer, né? Quem existe ali naquele meio, onde você também se encaixa, né? Era o momento também, né? E o mercado americano é muito de networking. Assim, e aquele negócio até parece mal educado, mas não é. Vocês duas estão conversando e eu quero fazer network, eu chego e interrompo. É esperado por todo mundo. Às vezes até... as pessoas querem que alguém interrompa, porque sabe aquele negócio que você tá no network, não tem muito assunto e tal, e alguém vem e interrompe e você começa o assunto de novo. Então, assim, mas é assim, você tem que ter peito aberto, não pode estar com vergonha, tem que ir falar com os outros e trocar cartão de visita. E uma coisa que lá nos Estados Unidos é muito forte, aqui eu acho que tá ficando mais agora, questão do propósito, né? Às vezes você fala de propósito, às vezes até exagero, né? O pessoal ultra eleva o propósito e esquece da realidade. Mas lá nos Estados Unidos você tem que chegar com um pitch muito curtinho, que passa a ideia do propósito e que as pessoas entendam. Assim, em uma frase. Se você demora 3 frases para explicar o que você faz, a pessoa... interesting. Tipo assim... Já perdeu a pessoa ali, já né? perdeu, ela... Interesting, tá nem te ouvindo. Interesting. Então, mas enfim, são diferenças culturais, você vai aprendendo com a vivência lá. Mas networking é pesado lá, pesado. Tem que ser feito. Conta um pouquinho também, ainda nesse tema de diferenças culturais, como que foi mudar para os Estados Unidos, né? Morar numa cultura diferente, estudar numa universidade americana. Você morou na casinha com a grama, como é que foi? Filme americano mesmo? Engraçado que quando eu mudei para lá, tava numa casa, num condomínio, e vou dizer, sei lá, 3, 5 dias depois que eu mudei para essa casa, era um domingo de tarde, tinha acabado de almoçar, pronto para dar aquela cochilada pós-almoço, ding-dong. Aí vem um vizinho com a torta de maçã. Ah, mentira. Igual em filme. Igual no filme. Você procurou a câmera. Assim. Igualzinho em filme. Mas, assim, foi uma... Como eu fui com as crianças, eu fui já com uma mentalidade assim, eu preciso dar um banho de felicidade, vamos dizer, de coisas boas para as crianças, né? Então, assim, antes até de ir para Los Angeles, eu fui para
para Orlando, ficamos 5 dias em todos os parques possíveis. Surra de Disney. Surra de Disney, depois foi para Los Angeles, aí logo no primeiro ano, assim, era viagem todo final de semana. Então foi bem legal, assim, a adaptação como um todo, que as crianças gostaram muito, eles lógico que ficou com saudade do Brasil e tudo, mas quando você sai um pouco dessa, entre aspas, fantasia, que ninguém viaja, né, o resto da vida, todo final de semana, e você começa a ter a necessidade, agora tem que estudar para o mestrado, fazer isso, fazer aquilo, aí é meio que quando a realidade bate. Né? E aí, assim, toda adaptação tem um pouco da sua dificuldade. E tem a frase... Tem gente que fala que é Vinícius de Moraes, tem gente que fala que é Tom Jobim, tem gente que fala que é Jô Soares, que é aquela frase de que... Clarice Lispector, tudo é Clarice Lispector na internet. Aquela frase que fala que Estados Unidos é muito bom, mas é muito ruim. O Brasil é muito ruim, mas é muito bom. Então, assim, eu acho que essa adaptação, e eu traduzo essa frase para mim em relação à cultura, né? A interação entre pessoas, de como que eu uso a minha cultura brasileira para tentar interagir, às vezes, com o americano, e que não bate. Não bate necessariamente. O que não bate? Para você, eu queria saber, olha, assim, o que é a principal diferença? Tipo assim, Lara, aqui é desse jeito e lá é totalmente de outro, além da questão da confiabilidade e tal. Eu não tenho resposta para isso. Eu tô 10 anos lá, eu não tenho resposta para isso. Se eu tivesse, talvez eu teria ajustado um pouco o meu discurso, mas... Não sei. Olha aí um ramo de business de inteligência artificial. Para tentar identificar. Faz uma pesquisa com o americano. Mas você tá lá uns 9 anos, 10 anos. 10 anos. Que dia é hoje? Hoje é dia... Hoje que dia é 25. 25 de julho. 25. Ontem eu fiz 10 anos. Eu fui... Aliás, hoje. Eu cheguei dia 25 de 2013 lá. Happy anniversary. 10 anos. Mas assim, você tá lá há bastante tempo. Você desenvolveu... relacionamentos, amizades com americanos ou criou aquela bolha de... brasileiros. Estrangeiros vivendo lá, né? Como que chama? Expatriados, né? Porque eu vejo que se cria essa comunidade, né? De quem é de fora, é um pouco natural. A gente viveu isso na Alemanha. Lá na Alemanha, quando a gente fez intercâmbio, assim, os estrangeiros se juntam porque todo mundo passando por aquele mesmo momento de viver uma cultura estranha, né? Los Angeles tem uma diferença cultural de boa parte dos Estados Unidos, que se eu não me engano, vou chutar o número, mas acho que é um chute próximo, 67% são expatriados. Né? Então, assim, ou você interage com alguém de algum país ou não. E por N razões, assim, da vida, do dia a dia, de trabalho, de viagem, e enfim, coisas que foram acontecendo na vida... em algum momento eu interagi muito com brasileiros que estavam lá na mesma região, e depois eu comecei a interagir mais com as pessoas que estavam ou do meu mestrado, que continuaram lá, que foram poucas pessoas, né, que geralmente a galera volta para o país de origem, ou para as pessoas da minha região. E a região onde eu moro, para ficar um pouco mais perto dos meus filhos, é uma região bem hispânica. Né? E daí, por N razões, assim, não consegui desenvolver tanto o relacionamento ali naquela região. Então, acabou ficando mais com os amigos de mestrado, né? Enfim, aquelas amizades que vêm um pouco mais de trás. Mas não com o americano diretamente, bem menos. Ainda tem alguns, assim, mas bem menos. E o que você diria que foi algum dos fatores que te fizeram ficar lá nos Estados Unidos? Já que você abriu a empresa no Brasil, né? Você poderia ter voltado... Enfim, você tinha todas as possibilidades do que fazer. Eu acho que você decidiu ficar passa lá? Por 2 áreas principais. Uma é a educação dos meus filhos, né, que eu diria que lá atrás foi a principal. Onde o Brasil tem ótima educação, tem várias oportunidades, mas assim, o que eu quis colocar para meus filhos é a oportunidade deles decidirem o que eles querem no futuro. São nativos em inglês, nativos em português... e a partir do momento que eles ou entrarem na faculdade, antes de entrar ou depois de terminar a faculdade, eles vão ter a oportunidade de decidir para onde que eles querem ir. Os 2 países são bem acolhedores para eles, são americanos, né? Eu tenho cidadania americana, então para eles é fácil em ficar em qualquer lugar. Esse é então uma razão, as crianças, que nem tão crianças, mas assim, 15 anos, 15, 12. Mas a outra razão é que a partir do momento que eu pensei em expandir para o mercado americano a minha empresa, primeiro que eu tenho responsabilidades com os meus stakeholders, né, com meus investidores e tudo. E segundo, sim, o mercado americano, empresarialmente falando, é muito melhor
muito maior, e é em dólar, né? Então, vou converter tudo para 5, do que o brasileiro. Então, assim, são 2 razões fortes de se continuar lá, as crianças e a empresa. E Lucas, você falou que a gente falando sobre pessoas e sobre networking, você falou também de mentores que você tem. Como você conseguiu formar essa relação com os mentores? Quem você, digamos assim, admira? Como essa relação sua com mentores e se você acha isso relevante, assim, na sua trajetória? Como isso se aplica para você? Eu acho extremamente relevante e eu só percebi a relevância de um mentor depois que eu tive um. Parece óbvio falar isso, mas assim, não tão óbvio. Tem muita gente que sabe da importância e tal, mas no momento da advocacia, eu recorri, de certa forma, ao meu pai, né? Perguntando algumas coisas. Só que assim, pai é pai, não é necessariamente mentor ali pro profissional. Você tá trabalhando com ele e tal, e você vai tirando as dúvidas. Mas quando eu saí da advocacia e fui para esse mundo novo para mim, era uma coisa assim, tinha a mínima ideia onde procurar. E daí tinha esse cara, esse Dave que eu comentei, senhorzinho já, 70 e poucos anos. E ele é chamado de Super Angel, né? Já fez mais de 300 investimentos como pessoa física. Cara. E não conhecia, não sabia quem era o cara. Aí mandei um e-mail para ele, todo formal, assim, hello, mister, tatatá. E isso era tipo assim, em fevereiro, né? Pedindo uma agenda do tempo dele. E daí a resposta dele super curta, e outra coisa, americano é mega curto na resposta, o que não quer dizer que eles são... Não quer dizer que eles são grossos, mas simplesmente são objetivos. Diretos. Tipo, yes, no. Parece que tá brigando. Caracteres. Menos. E daí a resposta dele foi o seguinte: seria um prazer conversar com você, minha agenda é pra março do ano que vem. Opa. Né? Aí, senta na fila, Cláudia. Não, mas depois eu respondi o e-mail de volta. Acabou que, né, apresentei uma proposta para ele, que ele acabou abrindo um papo mais curto e a gente conversou e pronto, aí virou meu mentor. Mas assim, é importante. Depois que eu tive ele como mentor, eu percebi como que ele pode abrir portas, não de relacionamento, mas de conhecimento, né, de dar a dica, o caminho certo, né, para onde ir, o que fazer. Então, ao invés de você gastar meses tentando acertar alguma coisa, ele dá uma dica que em 1 segundo, né, você consegue achar o caminho certo. Enfim, mentor é bem relevante para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Eu acredito principalmente quando você vai para o mercado que você não domina e não conhece. E pessoal, que super dica aí para quem tá ouvindo, para quem tá vendo, né? Pra gente também. Realmente, essa dica do mentor. Acha o mentor. Começa a procurar alguém que você admira, alguém que você gosta do trabalho e que pode te ajudar aí em março do ano que vem, talvez, quem sabe. Procure a agenda. E Lucas, você falou uma coisa que me intrigou aí. Você falou assim, eu tô cansado de networking. Nossa. O que isso significa, assim, pra você? Assim, ainda mais quando você vai numa cidade tipo Los Angeles, onde qualquer distância é no mínimo 45 minutos, sem trânsito. E com trânsito, vai 1h15, 1h30. Então, você tem que sair, se preparar, ir lá no local. E daqueles 620 cartões de visitas, talvez tipo assim, foi de alguma forma... Então, relevante mesmo. Tudo bem, esse pode ser o cartão de visita, né? Que faz a sua empresa, mas chega uma hora que cansa. Tem E network é muito importante, né? Sem dúvida. Mas um bom tempo atrás, eu estava mais envolvido com o mercado de startup, estava negócio de investimento, mais enfim, um pouco mais de aparecendo no mercado, um negócio do livro também, que acabou dando um resultado bacana. Mas eu estava lendo um blog, né, um tempão atrás, e esse blog fazia uma referência a um artigo, um livro chamado Essentialism, tipo o que é essencial, né? Eu não sei se já viram esse livro, esqueci o nome do autor. Essencialismo, não? Eu acho que a tradução acho que é essa. Não sei tem se um bem famoso que chama Essencialismo. E tem um outro chamado The One Thing, né? Tipo, uma única coisa. A única coisa, já li. E daí, esse cara escrevendo esse artigo, ele falou, cara, por mais seja legal você tá fazendo network, você tá tendo a exposição e tal, mas qual é essa uma coisa? Né? Uma coisa que você vai fazer. Nessa mesma época, eu li um livro que muita gente critica o autor, que é Paulo Coelho, que aliás eu li outros livros dele, realmente tem alguns livros que são nada a ver, mas negócio de, enfim... meio místico. Místico, mas assim, enfim, eu acho que não gostei muito dos outros livros, mas esse livro que é o Alquimista, foi na época que eu li esse artigo e assim, o livro é fantástico, fantástico. E ele conta a história do menino que estava indo alcançar o sonho dele, que era chegar nas pirâmides, no tesouro da pirâmide, e que no meio do caminho, um monte de gente puxava ele para trás, para baixo,
com coisas negativas, ao mesmo tempo que várias pessoas puxavam ele para baixo, não é puxar para baixo, tiravam ele do caminho com coisas positivas também. Tipo assim, o menino lá, sem dinheiro, fudido, sem grana, aí vê alguém que deu um emprego para ele, que começou a pagar bem e tal. E na cabeça dele foi, pô, mas se eu ficar aqui, eu tô bem o resto da vida, mas não é o que eu quero. Então deixa eu seguir, deixa eu continuar. E daí juntou esse artigo que eu li, o livro, até um amigo meu de lá me deu esse livro do Essencialismo, e esse artigo, o livro do Essencialismo e o do Paulo Coelho, eu falei, cara, my one thing, né? É a minha Qual empresa. Qual é a única coisa, né? É a minha empresa, é esse foco que eu vou dar. E foi aí que eu diminuí consideravelmente, assim, muito a questão de networking. Até, de certa maneira, preciso voltar, porque o mundo hoje em dia, pós-pandemia, feira, tá, tipo, mega bombando lá nos Estados Unidos. Mas, sei lá, existe talvez um exagero, assim, digamos, no sentido de, tipo, ele é positivo, mas também não pode ser a maioria, sabe né, do ponto que, assim... Eu sou muito de feeling, assim, das coisas, né? E eu acho que tem tanta falsidade no meio do networking, né? Igual tá falando aqui, incredible, incredible não é interesting, né? E nossa, até eu tô traumatizada, agora eu só queria falar interessante pra mim. Não, até ontem a gente falava, tomando vinho, ontem a gente falava das pessoas, tudo é incrível hoje em dia, né? Tudo é incrível. E às vezes, tipo assim, a pessoa não tá nem prestando atenção, é muito hiperbólica. Que incrível e tal, né? Mas pra mim, muitas vezes é falso, né? Aí, Martina até trouxe achei interessante, ela falou do Ariano Suassuna, que traz acho que é uma fala dele, que ele tava conversando, dando alguma palestra, que ele fala que alguém definiu Chimbinha como genial. Aí ele falava, cara, eu tenho que descobrir uma outra palavra pros Beatles, sei lá, tipo, se o Chimbinha é genial, como é que eu traduzo? Estratosférico, marciano. Então assim, cara, tudo é incrível, tudo é incrível. E no As networking... coisas saem de proporção um pouco, né? Você não consegue colocar numa escala, num gráfico. E daí no networking, sabe, você tá lá conversando, aí você fala um monte de coisa que pra você realmente é incrível, e a pessoa assim, ok. Interesting, incredible. Interesting foi a primeira palavra que eu aprendi na língua americana que não tem sentido. Tipo, você não tem conteúdo. Vazia, interesting, né? Vazia. De tanto que foi mal usada, vamos dizer. Mas é isso. Faz parte, né? Faz Assim, parte. E hoje em dia eu respondo interesting quando eu tô falando alguma coisa, mas... Cuidado, hein? O jogo virou. O jogo virou, com certeza. E hoje, assim, como você vê vamos falar um pouco da sua empresa Almoço Grátis de novo. Como você vê o futuro do Almoço Grátis? Você já falou que os Estados Unidos é onde você tem a maior, né, expansão, digamos assim, prevista pelo tamanho do mercado e acredito também pela cultura lá e pelo dólar, é claro. Como você vê o futuro dessa empresa? Eu queria te perguntar isso. E eu queria saber também qual é a pergunta mais inusitada que tem no questionário do Almoço Grátis, que as pessoas não pensam, mas que é uma questão para quem tá indo lá comer algo no restaurante. Isso, mas... qual é o futuro? Assim, eu vejo... a gente tem 2 caminhos possíveis, né? Eu tenho a minha preferência, mas basicamente um caminho é se tornar um grande hub de várias soluções para bares e restaurantes, né? Que é meio que nichar numa indústria só, que é bares e restaurantes. E tem o outro caminho, que é usar o que a gente tem, que já é muito poderoso, muito forte, mas expandir para outras indústrias lá também. Aqui no Brasil a gente já faz outra indústria, mas lá nos Estados Unidos só bares e restaurantes. Então assim, mas no final das contas, o que eu estou esperando é vender a empresa muito bem. Enquanto desenvolvo a empresa, o que eu quero é que a minha solução seja utilizada pelos operadores, que às vezes sabem, às vezes não sabem o que estão fazendo, para que eles consigam atrair cada vez mais cliente, para que eles consigam, enfim, desenvolver o negócio deles, né? Então, por mais que eu tenha o meu objetivo, vamos dizer, econômico de curto prazo de vender essa empresa, mas o meu objetivo macro de sentimento é de ajudar os outros nesse processo deles desenvolver as empresas deles. Então, sim, mas espero que o mercado seja comprador dessa ideia e que lá na frente a gente possa... Você pode falar alguns dos seus clientes? Você pode falar? Posso. Na área de restaurantes, né? Coco Bambu, Popeyes, Pizza Hut, Domino's, alguns que já foram também, né? O Subway,
Burger King. Esses são os mais conhecidos, né? Várias casas pequenas. Quando os clientes entram todas as lojas, por exemplo, Coco Bambu aqui de Vitória. Sim, Tá? geralmente. Podemos aplicar. Pode ir. R$100 de cashback. Ou seja, gente, todos esses restaurantes que você viu aí estão no almoço grátis. Existe almoçográtis.com.br. Existe, gente. O Lucas tá falando, atestando aqui pra vocês. Então, corre lá se você não sabia aí dessa possibilidade, né? Por aí. Mas assim, aí pra outra pergunta, que é a pergunta mais inusitada que a gente faz no questionário... eu acho, na minha opinião, eu vou dizer a mais importante, nem é mais inusitado. Geralmente as pessoas esperam uma pergunta de satisfação total, satisfação geral. O que eu acho que satisfação geral ela é mais amena. Quando eu traduzo isso para encantamento, ela é mais forte. Então eu gosto muito dessa pergunta, para mim a principal pergunta. Agora sim, uma mega inusitada que, a bem da verdade, a gente não usa para muita coisa... se for oferecido gancho de bolsa de mulher. Gente, extremamente importante. Nunca. Olha, vou falar pra vocês. Isso Mas você deixa de voltar num diferença. local porque não entrega. Esse que é o ponto. Não, mas eu, por exemplo, esse fim de semana, o último, inclusive, a gente foi num restaurante bem assim, high-end. Aí eu tô muito em inglês hoje. Bem poliglota, mandando. Aí... eu vi assim, eu falei, meu Deus, tem um lugar de colocar a bolsa, obrigada, sabe? Aí você fica, esse restaurante vale essa conta aqui, entendeu? De X dígitos. Então, assim, pra mim é um fator de encantamento. Muitos vinhos. E acho que é uma pergunta relevante, eu acho, tá? Pras mulheres, talvez. Pois é, aí no que a gente faz na análise de dados é que ela é a menos relevante possível para gerar retorno, para encantamento. Mas é curiosa, porque, tipo assim, ninguém espera, foi oferecida cadeira de criança, algumas perguntas. E o que é uma coisa, assim, muito importante? Por exemplo, no questionário. Depende. Isso que... Depende do local. Você vai no... Pra restaurantes, por exemplo. Depende do restaurante. Depende também. Você vai, tipo... você vai no Pezão, é cerveja gelada. Né? Você vai no Coco Bambu, é uma relação da qualidade do prato e da fineza, vamos dizer, do atendimento. Você vai em fast food, é a comida. É a rapidez, mas a comida em si. No sentido de que o atendimento e nada, entre aspas, estou exagerando, mas o atendimento é menos relevante, porque quem vai num fast food sabe que amanhã vai chegar lá e vai ter uma outra pessoa, né? Tem uma rotatividade grande, ou ainda que seja... E você fica muito pouco tempo, né? Exato. Você só chega e... Exato. Então, assim, depende muito de cada casa. Esse questionário, eu tenho 2 perguntas de ordem técnica, de curiosidade, assim, se for segredo aí industrial, não precisa falar. Esses questionários são os mesmos para todos os estabelecimentos? Não. Muda. E vamos supor, existem pesos diferentes para as perguntas? Sim, não talvez da forma que você está pensando. Tem alguns clientes que querem dar peso. Falam assim, eu, cliente, acho que atendimento é mais importante que produto, então quero dar peso 2. A gente não faz isso porque é o seguinte, quando eu vou cruzar os dados de 50, 60, 70, 100, 200 consumidores, eu cruzo de uma forma que automaticamente a gente, pela inteligência artificial, a gente acha o peso. Então, o que é mais importante é o consumidor dando peso. O operador pode achar que o atendimento é mais relevante, mas às vezes o consumidor acha que é o produto. Então, o que a gente quer buscar é a sensação de expectativa e entrega, que é por isso que eu faço esse cruzamento, para achar a sensação do consumidor. Nossa, top, hein? E ainda mais recebendo comida de graça. Como que eles são de cacê para isso, gente? Né? Eu também, já tô pensando onde é que eu vou comer. Coco Bambu, me aguarde, estarei chegando aí. E eu queria te perguntar também, Lucas, você, muito novo, a gente já falou, né? Repetindo, com uma estrada... Quantos anos você tem, Lucas? Porque a gente já mencionou isso algumas vezes, eu não sei. Esse tipo de pergunta que não se faz para convidado, cara. Nem para homem. Não, achei que ela podia fazer, já que é homem. Não, tem 39, nem tô tão novo. Que isso, você não entrou no Zenta ainda. Tá quase lá, ano que vem. Não, e tem uma filhos de 15 anos. 3 filhos, 15 e 12. São gêmeos mais velhos. Muito a gente tá atrasado na vida. A gente tem que correr. Mas eu queria te perguntar, assim, nessa longa estrada que você teve, muito intensa também, né? A gente vê que você faz tudo de forma... sempre procurando um propósito, também acostumado com esse desconforto de procurar um propósito, que quem tá procurando, né? Quem tem essa vontade se acostuma com esse desconforto. Certamente você teve erros e acertos, né? Nesse nível de intensidade aí que você anda pela vida. Eu queria saber, se você puder compartilhar,
qual foi o seu maior acerto nessa vida de empreendedorismo e qual foi o seu maior erro que você não recomenda, assim, para ninguém? Tá. Pode pensar, fica à essa vontade. Essa pergunta mandada no antecedente. Mas assim, eu vou responder o que veio na minha cabeça. Nem sei se é o maior ou eu queria que você pior, respondesse mas foi o que veio na minha cabeça. O maior acerto foi ter continuado, independente das adversidades, independente das pessoas te puxando para trás. Tá? Esse foi o maior acerto. E o maior erro, foi o que me veio na cabeça, a coisa bem prática, foi não ter feito um bom, que é chamado de founding team, né? Uma boa formatação de fundadores iniciais da empresa. Tipo assim, à medida que você vai evoluindo e desenvolvendo a empresa, você precisa de que todos os seus fundadores tenham a mesma garra, a mesma dedicação, a mesma paixão e a mesma horas de dedicação para o trabalho. Ou, vamos dizer, a mesma compatível com o percentual, ainda que aceitável isso. Né? E chega uma hora da empresa que, principalmente no começo, é paupérrimo, né? Não tem dinheiro para nada. Né? Você está investindo, pega o primeiro cliente, mas você gasta 1.000 e fatura 10, então assim, você está só investindo. E quando eu montei a empresa, montei empresa com pessoas que já tinham um pouco mais de idade, já tinham um pouco menos de idade, mas já tinham a sua vida desenvolvida da mesma forma que eu tinha uma história já desenvolvida. Só que eu me dediquei de corpo e alma. Né? Fiquei bons anos sem receber, bons anos gastando em dólar, ganhando em real, depois de um tempo. Mas daqui a pouco, aquelas pessoas que no começo eram mega essenciais para a empresa e não estavam vendo dinheiro, aí fazer uma coisa aqui, fazer outra coisa ali, tal, o que é normal, tá? Não estou criticando, assim, olhando para trás, foi um erro grande, talvez do desconhecimento, mas faz parte de toda empresa. O que eu acho legal, eventualmente para quem está nessa situação como sócio de uma empresa de alta escalabilidade, uma startup, e alguém que esteja como sócio não executivo, é legal que a pessoa perceba que talvez ela vale, falando grosseiramente, ela vale menos do que ela tem de percentual. Porque a dor que a empresa pode ter no futuro por ter cedido demais um percentual para quem que não trabalha, pode significar a morte da empresa. Né? E daí você tem que fazer algumas medidas para ajustar a equação. Mas, no resumo, melhor acerto, vamos dizer, ter continuado, independente das adversidades, e o maior erro, não ter feito um founding team no começo com super legal isso, porque mais uma vez, assim, você está colocando numa área que, para quem olha de fora, né, como nós estamos olhando de fora, é uma área que a gente pensa que é muito técnica, muita de inovação, muito de tecnologia, e você está falando pra gente que é totalmente sobre pessoas. Total. E assim, você vai montar uma empresa, não é raro, 2 amigos, 2 amigas, vamos lá, não sei, família, vamos lá, vou montar um negócio aqui, parará. Ninguém fala de analisar, aí meu lado advogado, pensando, ninguém fala de pensar em vesting, né, que é um terminho do meio que basicamente você ganha um percentual se dedicar à empresa com o tempo, ninguém fala de, independente dos termos aqui, mas ninguém para analisar que a base é importante ser discutida, né? Quando você tá num relacionamento, você vai discutir a base e tal, né? Tipo, bota a listinha lá do que um aceita ou não e tal. Então, assim, quando você monta uma sociedade, isso tem que estar muito bem claro. Né? Numa analogia, quem abre a porta, quem abre o escritório, quem fecha o escritório, quem é responsável por cada área, qual é a dedicação que cada um tem que colocar. Só que ninguém discute isso. Todo mundo deixa, caralho, vai dar muito bem, vai ser muito legal, vamos viver. E daqui a pouco, quando vem a primeira adversidade, que você vê quem corre ou quem fica. Né? E então, assim, olhar para esse momento de fundação, uma coisa legal de ter em mente é que se você acredita no seu projeto, se você tem confiança de que ele é seu projeto de vida, não venda ele por pouco. Né? 1% é muito, 0,5% é muito. Né? Mas 1% você não tem nada. Não interessa. É 1% de uma empresa que vai valer muito lá na frente. Então, a pessoa tem que comprar o seu sonho junto com você. É lógico que ela vai dividir o trabalho junto com você, meio a meio, que o sonho seja, né, o percentual, o lucro ali seja dividido meio a meio. Mas alguém que chega depois, ou alguém que chega sem a mesma função executiva, não venda barato o sonho. Né? Acredita e siga em frente e toca o projeto. Ou seja, ter esse discernimento aí, né? É uma questão de discernimento, de saber a hora de botar alguém pra dentro ou não, e o quanto você vai ceder desse percentual dessa pizza, questão um pouco né? de confiança também, né? Passa por confiança, passa por discernimento, mas assim, se você tem uma pessoa dono do projeto,
é você valorizar o seu projeto, porque se ele vale na sua cabeça, você vai ter a dedicação e vai atrás, é acreditar que é seu one thing, né? Que você tem que ir atrás, que ele não venda por pouco. Né? Se quer achar um sócio, cobra, vai atrás, mapeia o que tem que ser feito e segue. Tem um projeto paralelo que eu tô começando a desenvolver, que tem a ver com a minha empresa também, mas é meio que na área de educação, que conversando com a pessoa assim, não, porque não sei o que, parará, daí a gente pega 10 sócios, cada um 10%. Eu falei, cara, é o seu negócio, você vai tocar esse troço, né? Por que você tá vendendo tão barato a sua ideia, que é tão boa, que é tão grande, que pode ser um negócio tão interessante e meio que fazer essa distribuição com pessoas que, sei lá, que nunca vão atuar como você atua. Enfim, mas essa que é a ideia. Não venda barata a sua ideia, por mais que ela no papel, né, numa valuation, tenha um valor baixo hoje. Né? Se é o seu futuro, acredita nela. Ou seja, é muito sobre pessoas. Você tem que ter pessoas que estão ali, né? Com as duas mãos ali na terra com você, né? Na terra não, na trincheira, porque é guerra. É guerra. Ô, Lucas, eu acho que para encerrar, né, pra gente ir pro final aqui, o que você diria também para as pessoas que talvez pensam em mudar para o exterior, seja para os Estados Unidos ou para um outro país, pessoas que estão aí num momento de avaliar se fazem um curso fora, um mestrado, se fazem essa transição de vida, o que você diria de dica? Foi um game change pra você, né? Foi. Acho que pode ter sido um ponto, assim, de... inflexão, né? Eu acho que tem, assim... lógico que tem um objetivo da pessoa, né? Você tem interesse de voltar ou não pro Brasil, o objetivo financeiro. Mas, assim, eu diria que é uma experiência muito boa, tá? Por mais que tenha suas dificuldades, é uma experiência boa, que vale a pena viver. A gente sempre tem um ponto de cair para trás, né? Se por acaso tiver algum problema com a família, os amigos e tal. Então o Brasil vai estar sempre receptivo. Então acho que vale a pena. Uma coisa que talvez eu faria diferente hoje em dia é só um planejamento um pouco maior. Né? Eu fui assim, passei em maio, em junho estava na China, voltei em julho, tudo meio que em cima da hora, assim. Então só um pouco de planejamento, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que, sabe, tem um upside que é bem interessante. Na dúvida, vá. Na dúvida, vá, mas organiza. Beleza. Né? Organize. Nossa, pessoal, olha, hoje a gente esteve aqui com o Lucas, está aqui com o Lucas, queria te agradecer muito, Lucas, porque você foi super feliz de aceitar. Eu fiquei super feliz que você aceitou vir, porque você é um empreendedor que muitas pessoas olham e admiram, e muitas vezes não sabem como chegar lá e podem aí se inspirar com a sua história, se inspirar com tantas ferramentas aí de qualidade que você deu pra gente hoje, né, Tossi? Então, queria te agradecer demais. Foi extremamente, assim, sua contribuição foi maravilhosa. Foi ótimo. E queria falar pra você que tá aí, que terça-feira você já sabe, é dia de Off the Record. Então acompanhe lá no YouTube, no Instagram, o nosso canal. Esteja sempre aí compartilhando com as pessoas que você gosta, com as que você não gosta também. E como que as pessoas fazem para te achar, Lucas, nas redes sociais, almoço grátis? Como as pessoas podem encontrar tanto o serviço do almoço grátis quanto você pessoalmente, lá no Instagram? Tá. Antes de falar isso, eu queria agradecer também o convite. Assim, eu acho que se vocês certamente, né, todo mundo acredita no negócio que está fazendo e vocês certamente acreditam bastante nisso. E eu queria parabenizar também pelo esforço, porque a dedicação é um tempo extra que vocês colocam de preparar e tudo. Então, assim, desejo todo sucesso para vocês. Obrigada. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Assim, como que a gente é encontrado na internet? Até hoje em dia, por enquanto, é almoçogratis.com.br. Em breve, daqui a talvez 15, 20 dias, não sei quanto que vai no ar, mas vai ser freatz.com.br, freatz.com.br, ou só .com, os dois vão funcionar. E LinkedIn também, Lucas Jutz, quem quiser me procurar, mas para quem estiver aí empreendendo, tiver interesse, que comece o quanto antes, né? Não perca o tempo, se joga para o mercado. Eu lembro de uma história do fundador de Starbucks, que Starbucks todo mundo conhece, gigante, né? Um business, um case study muito bacana de se ver. E foi um fundador que começou uma empresa aos 52 anos de idade como um side business. Né? Ele tinha, não lembro qual era o emprego dele, ele tinha alguma outra coisa e falou, vamos montar uma lojinha de café ali. E assim, então comece. Pra quem acha que é tarde demais, né? Toma essa. Toma essa.
Então, assim, de novo, obrigado pelo convite. E agora vamos tomar vinho. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho com o seu podcast preferido aqui. Esse foi o Lucas Judice, empreendedor da Almoço Grátis, e aí cheio de coisas pra contar pra gente. Então é isso, né, Mari? Até a próxima terça. Um a beijo. Gente se vê. Tchau. Um beijo. Tchau.